Boa noite, bem-vindo mais um Eu na Indústria Podcast, quinta-feira, 19 horas, nosso encontro semanal. E hoje um dia muito especial, recebendo muita gente boa aqui, só camisa 10. E é legal que nós vamos ter o pessoal do planejamento, inspeção, então todo o pessoal que traz as falhas, trata as falhas e consegue manter as preventivas, né? E hoje eu tô aqui sozinho com 3 convidados, inédito isso, né? Então geralmente são 2 contra 1 aqui, agora é 1 contra 3, né? Mas eu vou dar o meu máximo aqui para a gente extrair tudo que o pessoal tem a falar aqui para a gente. Então vamos lá, eu vou começar apresentando o Gustavo, que está aqui do lado. Gustavo Emiliano, ele é técnico em eletrotécnica, engenheiro de produção, ele atua como engenheiro de planejamento hoje, já trabalhamos juntos, cara sensacional, e depois eu falo mais um pouco dele aí, mas obrigado, seja bem-vindo, já passo a palavra para cada um de vocês. Estamos aqui também com o Jackson Santos, ele é técnico em eletrotécnica, técnico em automação, está fazendo engenharia elétrica, inspetor de elétrico, show de bola, obrigado também, Jackson. E o Genivaldo Borges Arantes, que é técnico em mecânica, inspetor mecânico, e segundo o Jackson e o Gustavo, conhece tudo mais um pouco aí de fornos e etc. de cal, né? Mas... boa noite, obrigado a todos aí, obrigado por terem vindo, de verdade, é sempre muito bom para a gente receber o pessoal que está em campo para trocar um pouco de experiência aqui, né? Show de bola. Eu vou direcionar as perguntas, porque são 3 aí, fica o deixa que eu deixo, aí então a gente vamos direcionando. Vou começar pelo Gu aqui. Gu, primeira pergunta-chave que a gente sempre faz aqui, cara, como é que você chegou até aqui? Como é que foi sua vida, enfim, de manutenção de você chegar até aqui, até onde você está, né? Primeiramente, quero agradecer pelo convite, Gão. Uma satisfação imensa estar podendo fazer parte aqui, contar um pouco da minha vida, da minha carreira aí, né? Ao longo desses anos. E é uma satisfação imensa. Então, eu comecei, né? Fiz o técnico eletrotécnica, cursando, entrei na indústria, primeira vez, através do estágio. Uhum. Fiz estágio na parte de elétrica. Em campo? Em campo, Uhum. isso. Aí vencendo o meu estágio, dando um ano de empresa, né, vencendo, eu, nesse meio tempo, estava implementando um sistema SAP na indústria, na fábrica onde eu estava atuando. Uhum. Aí eu comecei a fazer o curso com o pessoal de lá, comecei a... De SAP que você fala? De SAP, isso. Uhum. Fazer o curso de SAP dentro da empresa lá, né? Uhum. Aí vencendo o meu estágio, como eu já sabia mexer no sistema, já estava startando, né, nesse meio tempo, aí eu já... Como é que você dividia um pouco do seu tempo na área e no Isso, aí sistema? terminava o horário administrativo, né, que ia iniciar o curso, aí eu indiretamente ia lá, participava também e pegando conhecimento também, né? Então isso acho que foi um grande avanço para mim poder até mesmo entrar ser efetivado. O pessoal fala que o sucesso se constrói depois das 18, final de semana. Aí, logo quando ia estar vencendo meu estágio, recordo que um funcionário lá do planejamento PCM, né, pediu foi desligado da empresa, né, saiu da empresa e surgiu essa vaga. E como eu já tinha contato com SAP, né, já estava sabendo mexer, eles me ofereceu essa vaga para o PCM, que foi então que eu entrei como programador, né, na indústria. De elétrica? Isso, só elétrica, né? Parte elétrica. Isso, eu fazia a programação da parte elétrica. Indústria de fabricação de cal? Isso, calcinação aí, mineradora. Nossa, isso. Aí, a partir daí comecei a estudar, né, passar do tempo, fiz uma engenharia, formei, saí dessa empresa que eu estava, fiquei fora 2 anos, depois surgiu uma oportunidade em outra unidade da mesma empresa, eu fui para lá como programador também, passado um ano me promoveu como engenheiro de planejamento de manutenção. Show de bola. Graças a Deus estou atuando aí. Legal. Na manutenção. E você saiu de BH, da região de BH, e foi para Goiás? Isso.
É porque nós vamos falar sobre isso também, porque eu acho que os desafios são diferentes, né? Sim, sim. E tem gente que nos escuta aqui, tanto de Minas, do Sudeste, assim, de forma geral, quanto de Goiás. Eu acho que é um assunto para a gente colocar em pauta aqui, que eu acho que é bastante diferente. Né? A localidade, né? O segmento que tem na região, né? Eu aqui, muita mineradora aqui na região de Minas, e lá puxa mais para a agricultura, né? Para o agronegócio, né? Então, conta muito. Mas eu acho que lá pelo menos, me corrija se eu estiver errado, vai ter muita usina de açúcar, coisas do tipo também, né? Isso, na região específica onde que eu tô, mais plantação de milho, soja. Que aí são equipamentos mais de agro mesmo, rodantes, que não tem uma... Porque assim, eu fico pensando que ainda que seja, por exemplo, uma usina de álcool, vão ter muitos componentes, por exemplo, que vão ser os mesmos, que vai ser usado lá também. Sei lá, rolamento, enfim, contator, tintor, etc. Mas aí no agro, o agro mesmo, na plantação já vem. Mais pra... E lá em Goiás tem também a parte de equipamentos móveis? Sim. Fora de estrada, sei lá. Sim. E também com vocês? Não, aí tem só tem indústria? Isso, só na parte industrial. Tem setor de autos lá, separado. Vamos deixar para conversar com todo mundo sobre lá, porque eu acho que tem muito desafio lá. Vamos lá, Jackson. Como é que você chegou até aqui? Eu fico pensando que assim, o Gustavo está respondendo aqui, o Jackson e o Genivaldo não deve ter prestado atenção em porra nenhuma, que deve estar pensando assim, caralho, o que eu vou falar na minha festa? É sempre assim, quando você está esperando, aí fica dando mais expectativa, né? Fica à vontade. Não, mas isso aí, primeiramente agradecer aí, né, o convite, né? Até mesmo por ter feito um curso contigo aí, né? Curso de Gestão de Ativo 4.0, e aí a oportunidade, né, de estar presente aqui, justamente batendo esse papo contigo aí, até, né, parabenizando aí pelo curso, né, que é excelente, né, um conteúdo muito bom, que agregou muito, vem agregando muito, né, na minha profissão. E contando um pouco da minha história, né, eu vim do setor... Guarda esse trecho aí, que dá um trecho de... Vai lá. Eu vim do setor sucrocoleiro, né, na verdade, eu comecei como operador, e aí, na parte de entrar mesmo na parte de elétrica, surgiu uma oportunidade de participar, de entrar numa empresa na parte de montagem, né, de instalações elétricas, né, fazendo justamente instalações em usinas de açúcar e álcool. Você é de onde? Natural de onde? Eu sou natural de Alagoas. Né, tá. Mas moro em Minas há 17 anos. Moro em Minas há 17 anos, então eu saí de Alagoas ali com 18 anos. Legal. Minha irmã já estava, só resumindo um pouco, minha irmã estava em Minas, já fazia um ano, e ela me ligou numa segunda-feira, você quer vir me visitar aqui? E aí numa quinta-feira eu já estava dentro do ônibus, e aí tô lá até hoje aí 17 anos em Minas, né? Só para entender também, você está em Minas, divisa com Goiás e trabalha em Goiás, né? Isso, eu estou em Minas, né? Moro em Minas ali no Triângulo Mineiro, né? E hoje trabalho no Goiás, né? Mas aí, como que, né, minha história, trabalhava em usina de açúcar e álcool, na parte operacional, mas aí surgiu uma oportunidade de eu iniciar na área de elétrica, na parte de instalações elétricas de usina, né? Na parte de instrumentação, elétrica, montagem industrial, no modo geral, né? Comecei ali como auxiliar de montador. Aí você já tinha feito técnico? Não tinha técnico, não tinha só o segundo grau mesmo, né? E aí eu comecei do zero mesmo, né? Passei na parte de montagem industrial, toda a montagem de infraestrutura como auxiliar, depois auxiliar de instrumentista, né? Depois passei para eletricista montador, depois eletricista de força controle, até que depois eu me tornei líder de montagem elétrica, né? Até chegar a parte de liderança, né, de montagem elétrica. E nesse período aí eu comecei a fazer o técnico e eletrotécnico. Foi quando eu fiz o meu primeiro técnico, né? E aí já fazia um bom tempo já que eu estava na área, e minha pretensão era parar de viajar e me estabilizar num local, né? Numa indústria em si, porque, né, viajando sempre, então o cansaço chegava uma hora que passei por isso também. Que batia. E aí eu saí, né, depois que terminamos um grande projeto de uma montagem de uma usina, eu saí para justamente descansar, ficar um pouco com a família, né? E nesse período apareceu a oportunidade de eu entrar realmente efetivamente na área de manutenção, né, na indústria de alimentos, né, mesmo na região de Minas Gerais, no qual eu fiquei quase 4 anos na área de manutenção. Que é completamente diferente. Que é completamente diferente, né? Até, né,
engraçada aí, né? No bate-papo a gente vai poder conversar, né? Que justamente tem muita diferença da área onde eu estou atuando hoje, né? Que é a área de mineração. E aí, paralelo, já dentro dessa indústria, já eu comecei a fazer o técnico em automação, né? Eu precisava, né, adquirir um conhecimento a mais, né? Não só da elétrica, até a questão da automação. Então, eu fiz o técnico em automação também, até que surgiu a oportunidade, né, de vir para a empresa onde eu estou hoje, né, no Goiás, né? Hoje onde eu atuo como inspetor elétrico, né? E além da atuação como inspetor elétrico, né, também hoje eu estou fazendo a engenharia, né? Que eu pretendo aí concluir a engenharia elétrica. Então, resumindo um pouco da minha história, é isso aí. Show de bola, parabéns, muito bom. Genivaldo, vamos lá. Como é que você chegou até aqui? Como é que é um pouco da sua história? Boa noite. Boa noite. Estou aqui, vim a convite aqui do Gustavo, já acompanhando também, e o convite para conhecer um pouco do Melvin e trocar uma ideia aqui sobre um pouco do conhecimento da gente, né? Show de bola. Você é natural de onde? Eu sou natural de Minasul. É Minas? Goiás. Ah, Goiás. Eu, como o pessoal, comecei a carreira e a trajetória como operador de produção, trabalhando no passado. Cansado também de trabalhar na produção, caçando um jeito mais fácil de trabalhar. Em empresa de qual segmento? No caso lá, metalurgia, né? Também bem agressivo. Isso. Aí eu passei a trabalhar como mecânico industrial um tempo. Aí você passa de operador para manutenção, você acha que vai ser melhor, né? Você vai ser melhor. Esse é o desafio, né? Você fala assim, vou sair um pouco da área mais pesada para tentar uma coisa mais leve, mais conhecimento. Aí vai para manutenção, tipo. E aí a gente vai para manutenção. E aí eu comecei como mecânico industrial. Nesse meio termo aí eu fiz o curso técnico de mecânico. Após isso também eu continuei trabalhando como mecânico, depois surgiu uma oportunidade e dentro da fábrica para mim trocar de área, para mim passar como técnico. E aí eu comecei a atuar como técnico mecânico também. Ainda na metalúrgica? Não, eu tive que sair de empresa, né? Eu saí da empresa que eu estava e passei para uma indústria cimenteira. Ah, tá. Aí eu fui trabalhar como técnico mecânico. Já perguntando, é muita diferença metalúrgica para cimenteira? Tem muita diferença. Mas, assim, os equipamentos tem equipamentos iguais, mas é o princípio... Mas e a cultura, assim? A cultura de segurança, tudo engloba, né? Eu tô perguntando pelo seguinte, cara, eu nunca vi, na minha experiência, uma cultura igual a de cimenteira. Cimenteira, os caras levantam a bandeira, tem maior orgulho de falar assim, passei 48 horas na fábrica sem sair da fábrica. Fiquei dentro do forno, não sei o quê. Cara, cimenteira é muito louco, assim, você não acha? Cara, o serviço de cimenteira é corrido, é um serviço árduo, mas que você faz com prazer. Não, você tá na manutenção porque gosta, né? Não tem muito jeito, né? Não tem outro jeito, né? Mas é prazeroso, né? Mas aí você tava na cimenteira aí? Eu tava trabalhando na cimenteira como técnico de mecânica que eu falei. Dentro da cimenteira surgiu uma oportunidade para vaga de técnico de preditiva. Como eu já tinha feito alguns cursos da área de análise de vibração, eu tinha, acho que o módulo 1 e 2, feito por uma instituição aqui em Minas. Legal. Pela FUPAI. Uhum. E aí eu tive a oportunidade de passar para a vaga de técnico em preditiva. Uhum. Aí eu passei para técnico de preditiva, fiquei nessa empresa até 2020. Aí passei, depois a atuar na área de cal. Uhum. Porque eu passei para outra empresa como inspetor técnico mecânico. Uhum. Legal. Então, eu acho que cal, aí que tá, né? Cal e cimento é muito, muito semelhante, né? Toda a parte de mineração, tudo. Os fornos que vão diferenciar um do outro, mas quando é forno rotativo, igual a gente trabalhou aqui, é muito, muito parecido, né? Não tem forno rotativo e os fornos vertical, né? São totalmente diferentes. Forno vertical totalmente diferente. Mas assim,
se a gente pega forno rotativo com forno rotativo, a cal e o cimento é muito parecido, né? Vai ter a torre lá do cimento que não tem na cal, enfim, vão ter algumas diferenças, mas é muito semelhante assim. Mas mesmo assim, eu achei uma cultura completamente diferente, até porque o mercado de cimento é construção civil, principalmente, né? Que é completamente diferente do mercado de cal, que vai muito para siderúrgica e tudo, enfim. E aí o mercado, eu senti assim, o mercado de cal oscila o tempo inteiro, então são variações o tempo todo é muito dinâmico, mas mesmo assim não é aquela, não sei, parece que o cimento, ele, mesmo se a gente trabalhar muito ruim, a gente ainda tem lucro. Na cal não, na cal é diferente. Mas o cimento, assim, tem muito mais dinheiro que na cal, pra gente poder trabalhar tudo. Trabalhar manutenção, tem mais investimento. Exato. Mas mesmo assim é muito mais louco, assim. O pessoal de cimento, pra mim, caramba, que cultura maluca, assim, de gostar tanto, mas uma paixão, assim, pela fábrica. Eu trabalhei na Brenan, na Cimentos Nacional, em Sete Lagoas, que na época era a fábrica montaram a fábrica do zero, era a fábrica mais moderna do Brasil. E eu peguei 3 últimos meses de montagem, 3 meses de startup e operação. Tinha gente lá que tinha, tirado 5 vezes o salário em hora extra. Os caras, às vezes, dormiam do lado, numa fazenda que tinha do lado, para nem ir em casa. Muito louco, assim, e eles tinham um orgulho de falar isso. Aliás, tem gente, enfim, conhecidos em comum que estava lá na época também. Hoje trabalha ali em Matosinhos. Mas show de bola, vamos falar assim, aqui a gente, eu sou suspeito para falar, então vou falar mais de planejamento mesmo, de gestão, de inspeção e tal. Você recebe as demandas, todos trabalham juntos, sim, correto? Na mesma unidade? Às vezes discute um pouco, né? Tem umas brigas, tem uma desavença ali. É isso. Mas defende o lado elétrico, mas como bate o cartão ali, acabou a discussão, né? Isso é o foco. No mesmo propósito. Mas aí geralmente você recebe as demandas deles para voltar para eles de novo, assim, né? Para voltar para execução. Tipo, a demanda do que precisa comprar, você vai agilizar recursos, etc. Enfim. Isso é igual hoje lá na mineradora lá, né? A gente tem, na verdade, a manutenção tem demanda de toda parte, né? São vetores que entram ali de toda parte. Produção, qualidade, laboratório, mineração, da parte da mineração, né? Uhum. Então, vem da própria manutenção mesmo. Segurança, meio ambiente. Segurança, sistemática lá que o sistema mesmo gera, né? Então, a gente recebe essas informações, né? Trabalha ali, informações por parte de priorização. Uhum. O que o Genivaldo e o Jackson traz para a gente, pego na inspeção lá, a gente alimenta uma carteira, né, de serviço, soma com a parte que o pessoal das áreas também tem a demanda diária, transmite para a gente. O pessoal passa para a gente avalia e a gente toma uma decisão junto com o Gustavo. Isso, a gente faz uma reunião, né? Tipo, vocês me listou isso aqui, a prioridade e tal, vamos programar para a semana seguinte. Uhum. A gente trabalha lá com a próxima semana, né? Uhum. Planejando a próxima semana seguinte. Então, a partir dessa demanda, pela lista de prioridade, programa, a gente vê se tem recurso, né? Se tem material, se precisa de mão de obra, contratar mão de obra externa, MUC, guindaste. Uhum. Tendo tudo lá, a gente já desce para a programação da semana seguinte, já coloca lá no espelho de programação já para startar. Mas e recurso? Lá, você que trabalhou aqui em Minas, como é que é recurso em Goiás? Por exemplo, guindaste, MUC, é tranquilo? É complicado para a gente. Porque está lá pelo local, né? Pela localidade que está a indústria, igual aqui em Minas. Precisava de um caminhão MUC. Quando eu ligar, tinha 10 na porta esperando para liberação para entrar na fábrica. A gente tinha um MUC, né? Isso, tinha um MUC lá, um MUC e um guindal do lado dentro da fábrica, né? Disponível. E lá não, o que a gente precisa contratar
só de deslocamento é 1 hora e meia, chegando até às vezes 2 horas, né? Que vem de... Isso quando está disponível. Quando está disponível. Uhum. Aí... E também onera muito, né? Custo pelo deslocamento. Às vezes a gente paga mais em deslocamento, né? Mob e desmob, do que mesmo o serviço executar lá dentro da empresa. Às vezes vocês juntam um pacotão para executar um monte de coisa junto? Né? Quando não tem uma corretiva, né? Que quebrou o equipamento lá, ó, aí já tem que... imediata, né? Só resolve com um caminhão muque dentro da fábrica. A gente já bate o canto, ó. Vem, às vezes faz o serviço de 1 hora, 2 horas ali e libera o equipamento. Mas geralmente é isso. Junto pacotão de atividades que for necessário, né? Tem um pessoal de melhorias lá, de equipe de melhorias, que atua separado da execução. Então a gente concilia essas duas coisas, né? Não, a gente vai precisar de uma quinta-feira. Então vamos programar isso também que dá para descer. A gente aproveita o recurso, né? E vocês mandam a bola assim meio que mais arredondada, tipo um pré-planejamento? Ó, eu peguei isso e vai precisar, vai precisar disso, daquilo e tal. Funciona assim, no caso da inspeção mecânica. O que a gente faz? A gente faz a inspeção, faz o levantamento do que vai precisar, a gente vê se tem um recurso na fábrica, se a gente tiver, a gente programa, se a gente não tiver, a gente corre atrás do recurso para que seja programado na próxima semana ou na semana subsequente. Mas vocês, inspetores, fazem isso? A gente faz isso. Então atua como inspetor planejador. Isso, tem o apoio também do Gustavo, do planejamento. A gente passa a demanda para ele também. Centralizando ali, mas... Isso. Mas a gente faz esse serviço aí. Vocês têm a capa vermelha também para sair voando, não? E hoje nossa equipe lá de PCM lá, igual eu, lá como engenheiro de planejamento, né? O Jackson, inspetor elétrico, o Genivaldo, inspetor mecânico. Tem um apoio lá de uma moça que dá um apoio na parte mais de burocrática, né? Nota fiscal, as RCs. Outra pessoa que dá uma parte lá no controle, né? Outra menina que dá dá baixa no iOS, lançar o schedule, lançar o TK, sistema todo. Que então, podia não precisar. E um não, podia aproveitar ela para outras coisas, né? Isso. Você podia fazer tudo pelo aplicativo hoje, mas tudo bem. E o coordenador de manutenção que... Até o final do podcast aqui, eu convenço vocês a gente testar lá. E o coordenador que vai nos direcionando lá. A parte do PCM. Aí tem a parte de execução, que já tem o processo da parte lá. Mas então, eu pensei que seria um pré-planejamento, mas o planejamento acaba ficando com os inspetores também, né? Isso, justamente essa visão, né? Até pela estrutura nossa, né? Até pela nossa unidade, né? Uma unidade mais nova do grupo, né? Tem que ter toda uma estruturação, então é justamente nessa linha, né? De segunda a sexta a gente tem nossas rotas de inspeções já pré-definidas, né? Onde, né, a gente já faz, né, cada dia uma planta, né? Mas mesmo assim, nos equipamentos críticos a gente passa diariamente, né? Cada dia é uma planta, porém, todo dia a gente passa em todos os equipamentos que a gente definiu como... Um setor, né? Que você fala, tipo britagem, fornos, moagem, hidratação. Cada dia já tem a rota de inspeção dessas áreas e acrescentado isso também a gente faz uma geral na planta, passando pelos equipamentos críticos. Você falou que é planta nova, na verdade, planta nova da empresa, mas os equipamentos não são novos, não. Não, na verdade, a planta nossa não é nova, né? Nova do grupo. Então, nova no grupo. Comprou de outro. É mais nova do grupo, né? Mas é uma planta já bem antiga já, né? Então a gente tá estruturando ainda a planta, né? Passando por todo um processo de investimento, né? Imagina. É aqueles CAPEX tipo de NR10 que vai permanecer por 15 anos, todo ano vai ter um pouquinho para a gente... Mas assim, você falou de rotas de inspeção. Agora sejam bem sinceros mesmo. Existe mesmo no papel aquilo e você segue ali na risca e na ordem que tá. A gente faz o possível, né? A gente até recente a gente fez um processo aí de revisar justamente esses planos, né, de rota de inspeção, porque realmente não acontecia isso. Realmente não, cruza o braço, não deixa o cara falar a verdade. Não tem que falar a verdade. Isso chega pra mim, né? Não, mas a rota hoje, mas era justamente isso. Digna, né? A gente já tá fazendo ela correta. E fala a verdade, é muita diferença, né? É muita diferença. Tá enxugada, a gente olha o que tem para olhar mesmo, mas seguindo... E no início é só na cabeça, né?
Aí depois... Lembra do trabalho que a gente fez com o Emílio? Lubrificação? Cara, porque assim, o cara pode ser o melhor do mundo. O Emílio, putz, eu não vi um lubrificador melhor que o Emílio na minha vida profissional. Só que, cara, é humanamente impossível guardar tudo na cabeça. Então vai passar uma coisa ou outra. E a rota, ela te dá muita segurança, né? Ó, passei por aqui, passei por aqui, Isso. passei por aqui. Garante que vai passar nos equipamentos, né? Porque às vezes quando sai de cabeça, você acaba passando naqueles que você já está com ele na mente, que está mais crítico, mas às vezes esquece de um menor ali que pode estar apresentando uma falha. Como você foca muito naqueles, né? Sem a rota, e com a rota em mãos bem definida, garante que a gente passa em todos os equipamentos realmente. A gente fez até um trabalho recente, mais para trás, de atualizar a lista de atividades, né, da rota. Atualizar a lista de atividades, que realmente o que eles olham no equipamento, né? E o que a gente avalia. Que antes tinha bastante coisa que não era... Inclusive o que estava no equipamento necessário, na rota, né? Não era necessário. Era gasto mesmo ali de um tempo que não estava servindo. Né? Isso. Eu lembro de provocar, não só quando a gente trabalhou junto, mas em outras empresas também, eu sempre lembro de provocar assim, a execução de forma geral. Quem executava alguma ordem de serviço, seja inspeção, lubrificação, ou execução, enfim, mecânica, elétrica, mas principalmente inspetores, de provocar assim, cara, e aí, como é que tá indo? Bem? Pô, não é possível que a gente fez um trabalho tão bom que ele não possa ser revisado e melhorado. Então chegava uma ordem de serviço assim, de tudo ou conforme ou não conforme e escrito o que precisava fazer, etc, etc. Mas, cara, o plano de manutenção não pode mudar nada. Você não viu nada que possa ser melhorado aqui nessa ordem de serviço, sabe? Porque tem que ser vivo, né? Tem que... Um equipamento que sofreu uma modificação ali, que você não precisa mais daquele item, né? Exato. PDCA, né? Exato. E assim, todo mundo tem que crescer. Se não tiver bem implementada a nossa função para que outras pessoas cheguem e consigam executar, a gente não consegue evoluir, né? Como profissional, né? Dar o próximo passo. Você mede corrente, tensão das 3 fases, em tudo quanto é lugar e tal. Todos hoje a gente tá E você faz alguma coisa com essas medições? Nós estamos justamente nesse trabalho, né? De corrente, né? De temperatura, né? A própria vibração, né? Mas você acompanha isso ao longo do tempo? Tipo, você faz alguma coisa com... Alguém faz alguma coisa com esses dados depois? A gente acompanha uma planilha mesmo, ainda planilha física, né? Essas planilhas de Excel, né? E estamos aí na implementação para usar justamente o Fluke Connect. Né? Que aí o Fluke Connect é até para poder eliminar essa questão de planilha que perde tempo e perde dados, perde informação. Né? A gente já adquiriu até os equipamentos multímetros da Fluke, justamente para poder ter isso na nuvem, né? Porque aí eu consigo cadastrar todos os equipamentos, né? E aí justamente já gerando os gráficos de tendência, né? Os históricos, tudo já de forma mais automatizada. Pelo próprio aparelho da Fluke. Pelo próprio aparelho. Entendi. E aí até para poder ter justamente essa interação melhor com a equipe de execução, porque geralmente eu faço meu monitoramento, mas geralmente a execução não tem acesso. Eu hoje com o meu equipamento, e a execução também tem os multímetros também que fazem isso, a partir do momento que eu fizer uma medição que sobe para a nuvem e eles fizeram a medição com deles, também sobe para a nuvem de forma automática. Então, de certa forma, a gente está ali conversando, né, como é que está aí a tendência dos equipamentos. Na verdade, hoje que a gente trabalha... Quando o nosso primeiro cliente veio no início de 2020, cliente da Melvin, a gente sempre trabalhou na nuvem. Naquela época, e era um pouquinho antes da pandemia, a pandemia estourou em março de 2020, né? Ainda era uma objeção dos prospects, assim, mas vocês trabalham na nuvem ou é servidor local? Não, na nuvem. Mas não tem servidor local? E hoje é o oposto. Ainda mais com a pandemia, com tudo que aconteceu, hoje você falar em servidor local não faz o menor sentido, é tudo na nuvem, né? Mas eu brinquei assim, porque assim, 2 coisas que sempre me incomodou a gente medir alguma coisa e não fazer nada com essa medição. E eu sei que os inspetores de elétrica vão em 1 por 1 e vai e tal. Beleza, você pega um problema ali na hora, comparando com a nominal dele na hora. Mas e a tendência disso ao longo do tempo? Enfim. E aí aquele negócio do... Como é que chama? Ponto de medição? Que tem no sistema, ponto de medição? Que eu nunca vi funcionando na minha vida. Assim. Tão burocrático o negócio, enfim.
E uma outra coisa é mapear principalmente motor e redutor. Falar assim, motor elétrico em meio CV, 4 polos, aquele tradicional, velho. Quanto você tem na fábrica? Não faço ideia. Porra, isso assim, sempre me deu calafrio, eu nunca consegui controlar essas duas coisas. Não é fazendo propaganda do Melvin, mas isso a gente não abriu mão desde o início de falar assim, essa porra aqui nós vamos ter no Melvin, esses dois. Porque eu posso não ter controlado a minha vida inteira, mas eu vou dar a ferramenta para que controle. Né? Redutor, cara, tem redutor assim de prateleira aqui, rolamento. Quantos rolamentos tem do 6208 na fábrica? Putz, você assusta, você tem 1.500 rolamentos iguais e não sabe que tem. Então, assim, enfim, é uma coisa que... Mas isso acontece, não acontece com vocês, né? Claro que... Essa manutenção. Mas, e na mecânica, tem... Isso é outra coisa também. Você mede muitas coisas assim na mecânica, por exemplo, sei lá, uma chapa de desgaste, você acompanha a medição de chapa, alguma coisa assim? Hoje na empresa a gente não está acompanhando por medição. Está mais pelo tempo de desgaste mesmo. Se está tendo... Temperatura, alguma coisa, não? A gente faz acompanhamento só por temperatura. Vibração. No caso de chaparia, para o equipamento a gente vai por temperatura e vibração. Né? Eu estou perguntando também que assim, uma bandeira que eu levanto aqui, que eu acho muito foda isso, que assim, um inspetor ele tem um olho tão clínico, que não tem nenhum histórico. Naquele momento, ele tem o histórico da cabeça dele, de experiência. Vocês têm o histórico da sua cabeça que chegou lá e viu e, opa, aconteceu isso no passado e tal. Mas não tem de longe, né, uma análise de dados até chegar ali para você tomar uma decisão ali. Né? E, no entanto, a grande maioria das decisões são assertivas. Aí, assim, pode vir a preditiva que for, que eu ainda não acredito que nós vamos deixar de ter inspeção. Ainda que seja um inspetor dentro de uma sala, só analisando o gráfico, tendência, o cacete A4, mas que ele só consegue fazer aquilo com uma excelência porque ele viveu o campo. Vocês acreditam nisso também ou não? O que eu converso com o Genivaldo, a gente fala bastante que hoje a gente vive em torno de 90% inspecionando em campo e 10% analisando. A gente fala que lá no futuro a gente simplesmente vai inverter isso, né? A gente vai passar 90% analisando e 10% indo lá, às vezes, no campo, realmente comprovar aquilo, né, aquela coleta de dados que a gente teve para poder, né, ser mais efetivo. Né? Porque hoje a gente passa muito tempo realmente na inspeção, vamos falar assim, dita, né, do lado do equipamento, né, e fazendo menos análise de dados. Né? E tudo a gente está mais analisando. Ter instrumentos, ter ferramentas, né, que até que coleta esses dados para a gente, né, até que faça isso, né, ter esses dados para poder a gente justamente analisar, né? Esse é o nosso intuito, o nosso propósito. Porque hoje na fábrica a gente está fazendo um propósito que é levantamento dos equipamentos, cadastrar eles, saber quantos redutor tem, qual redutor, qual rolamento, que tipo de rolamento, o que eu preciso de ter em estoque, uma peça de desgaste como um britador, mandíbula. Não, ainda mais para vocês em Goiás que tem menos recursos, putz, é essencial. E tudo longe, depende tudo. Até mesmo para trabalhar no estoque, né? No estoque, então. Dar uma xerifada. O que é aquele equipamento, aquele material crítico que tem que estar ali dentro da fábrica, né? Porque hoje a gente está trabalhando, fez um levantamento do equipamento, o que compõe o equipamento, o que eu preciso de ter dentro da fábrica que usa aquele equipamento estratégico, que eu preciso dele, que ele vai demorar um tempo se eu não tenho na fábrica, que eu vou precisar de um fornecedor que está em São Paulo, aonde for. Então aí esse é o direcionamento que a gente está tomando hoje, né? Que às vezes a manutenção demora mais o tempo ali do equipamento parado, não pelo pessoal ir lá e executar a atividade, mas sim pelo recurso. Até o recurso. O recurso é mais complexo hoje. Até mesmo porque essa questão que você falou, né, do Melvin, né? E registrar os equipamentos, hoje a gente fez isso, né? A gente vem fazendo, na verdade, esse trabalho no tempo, que é justamente o levantamento dos dados técnicos dos equipamentos de campo. Né? Hoje, numa planilha, né? Onde, igual você falou, tem lá potência, tensão do motor, rolamento, se tem retentor,
qual que é o tipo de acionamento, se é soft start, inversor, partida direta, né? Até mesmo para poder ter tudo isso, para ter a quantidade de equipamentos que a gente tem, até para poder gerenciar melhor o estoque, né? Saber o que precisa ter, a quantidade. Né? Então é um trabalho que a gente vem fazendo há um tempo já, justamente para poder ser até mais assertivo nessas manutenções. Que é muito doido, né? Você já foi numa concessionária para comprar, tipo, o pininho da porta que vai travar ou não. Aí o cara entra no sistema e vai explodindo o carro, explodindo, e chega na exata peça, com número tal, que você olha para aquilo e fala assim, putz, eu podia muito trabalhar assim, seria tão mais fácil a vida, né? Mas assim, voltando à inspeção, eu acho que, por exemplo, se a gente vê a análise de vibração, temperatura, por exemplo, ela substitui o tato. Inspeção é uma inspeção sensitiva. Então, 5 sentidos. Vou descartar o paladar, que não vem ao caso no nosso caso. A indústria alimentícia ainda pode ter alguma inspeção, sei lá, por paladar. Mas vamos lá. Olfato, visão, audição e tato. Pô, substituiu muito melhor o tato, a vibração e a temperatura. E hoje, um pirômetrozinho a laser é uma ferramenta que a gente nem considera assim, de praxe do inspetor ter, né? Eu acho que da mesma forma, assim como o audição também já tem muita coisa interessante dos revolvinhos também para caçar vazamento de ar comprimido, etc. Mas eu acho que assim, se a gente for colocar todos, não é que um mais importante que o outro, etc. Mas, pô, quando você vai chegando no equipamento, a primeira coisa é você ver o equipamento. Tá bom que em alguns casos, de longe, você está escutando algum ruído normal. Mas a visão é visão, pô. Né? Então, correia desalinhada. Pô. Aí você vai... Não é muito com a audição com os outros sentidos. Com a visão. E a mesma coisa também. Bato na tecla. Correia transportadora. Tá bom, tem monitoramento online, no cacete A4. No motor e no redutor. No resto da correia não tem nada. É o inspetor que segura a bronca. E, desalinhou. Pô, tudo bem, pode ter sensor de desalinhamento, mas, cara, é o inspetor que vai resolver o negócio, enfim. E hoje a gente tem, igual eu estava em BH hoje, num centro de inovação que tem outra empresa lá também, eles têm uma tecnologia chamada Vision, que a tecnologia embarcada, na verdade, não é na câmera. A câmera é uma câmera comum, mas é no software. Com inteligência artificial, por exemplo, eles fizeram um trabalho na época do Covid, na Arcelor Tubarão, que tem planta lá também. O pessoal não podia ficar muito próximo um ao outro. Então ficava mostrando a câmera e se chegasse próximo as pessoas ficavam vermelhas, se tivessem numa distância correta ficava verde. Aí eu troquei ideia com um cara, falei, cara, porra, visão pra gente, manutenção, pro inspetor, bicho, isso ia ser sensacional imaginar assim, por inteligência artificial eu vou pegar lá o início da correia desalinhando e pegar o porquê, né? Não, o material que tá caindo lá atrás, que tá caindo desalinhado e que tá alinhando a correia lá na frente, mas eu não tô vendo. Aí a pessoa não vê, né? Não vê e assim, você tá vendo o efeito lá na frente, não tá vendo aqui atrás, né? Uhum. Aí ele falou assim, cara, a gente já tem algumas implementações, tudo, mas tem um problema. A câmera surge muito rápido. Ainda mais no bloco tá lá. Teve uma vez que eu fui olhar no Google Maps lá, a planta de vocês, eu só vi branco ali, né? Então, enfim, eu acho que cada vez mais a gente vai ter tecnologia, mas, enfim, tem coisas que nós vamos ter que testar. A função do inspetor, né? Igual a gente estava até tentando colocar um equipamento para detectar rastro de correia. Tá tendo muito problema acontecendo em algumas correias críticas, né? Então, para captar isso antes, para a gente conseguir não ter um tempo maior de parada. Mas o investimento do equipamento, tem equipamentos mais simples, né? Que vai detectar o rastro, mas depende do ponto que for, vai parar só depois. E tem equipamento, vai ter o rastro. E tem equipamento que detecta, mas pelo investimento não é viável para estar instalando, de câmera. E tem mais uma coisa, né? Porra, a corrente já rasgou. Não queria que ela rasgasse. Não, e ela de todo tipo ela vai parar, mas só vai parar rasgada. Ela só vai minimizar o tamanho do estrago. E o tempo de manutenção, dependendo, vai ser menor. Correia, assim,
tem muitas ações hoje de correia transportadora, assim. Muita empresa que hoje só olha para correia transportadora. Tem uma, por exemplo, se eu não me engano, eles são de Santa Catarina, a Dynamox. É um sensor, vibração e temperatura, que eles têm, se eu não me engano, também específico para rolete. Então, eles têm, se eu não me engano, para motor, enfim. Mas eu acho que eles têm específico para rolete. Então, assim, é diferente e tem algumas correias, não sei se é o caso de vocês, mas que são muito gargalo. Aqui em São José da Lapa, a gente tem, a gente tem umas 2, 3 ali que é gargalo total. Se parar, a gente tem 40 minutos para não parar o forno. Eu também tem desse processo. É complicado. Tem uma correia que para os 2 fornos. Nossa. Uma correia que para a britagem, que para a fábrica toda. Nossa. Os equipamentos tem críticos. Tem a correia também para a britagem inteira. Tem a correia para as moagens. Isso. Rasgou, deu qualquer extravio, para tudo. E o Genivaldo vai só na... é igual o Zezé e o Aguinaldo, né? Deve passar por lá na ida e na volta, né? Quando chega do trabalho e quando vai embora para casa, né? Leva trabalho para casa. Não, mas eu digo essas correias é onde você deve mais passar, né? Assim. Onde tem mais correias na fábrica. Tem um olho mais... Tem 30 e poucas correias, né? Então o foco dela é maior. Vai ser maior. Tem que ter um olhar bem crítico. E é inclinada? É acionamento embaixo ou em cima? Todos acionamentos em cima. Nossa, para tudo precisa de guindaste? Ou caminhão move, né? Vocês já estudaram em passar algum deles para baixo? É um estudo que eu conversei com o nosso coordenador, porque da onde eu vim, todos os acionamentos é na parte de baixo. Então, resolve os problemas. Manutenção, tempo de manutenção, e às vezes você não precisa nem de auxílio de um caminhão-murro, um guindaste. Você consegue fazer a manutenção com mais segurança e bem mais tranquilo, né? Tem um problema a avaliar também de se às vezes o material volta todo no acionamento. Essa é a questão nossa ainda. A quantidade de material ainda de sujeira, né, de vazamento, né, que estão adequando. E o acionamento embaixo tem essa questão, né? Então a avaliação a ser feita, né? A gente tinha uma lá no poço que quando chovia ia até no motor mesmo. A gente até vedou lá com uma pasta, enfim, na época, tudo para não contaminar. Porque a água ia até no mancal, tudo. E a gente vedou completamente. Até funcionou, mas assim, para dar manutenção é o dobro do tempo só para tirar aquela pasta lá que não deixa contaminar. Mas sempre vão ter, manutenção é isso, né? Sempre vão ter os dois lados para estudar. Correia é um problema. E assim, no projeto, eles não pensam muito na manutenção, assim. E é natural, não estou falando mal do setor de projeto. Poderia, mas não estou. Mas eu acho que O projeto só pensa mais em montar. Ele não montou, startou, rodou, eu estou saindo fora. Ele não pensa pelo lado da manutenção. A manutenção já tem que pensar. O equipamento vai ter que rodar. O tempo de manutenção, como é que vai ser feita a manutenção. As dificuldades. E geralmente fazer um trem para facilitar para a manutenção. É isso aí. E geralmente projeto, minha esposa é engenheira eletricista, ela também trabalhou muitos anos na área de projeto. Geralmente projeto, e a gente trouxe algumas pessoas aqui. Então, qual que é a dificuldade? Não vou falar dificuldade. Qual que é a característica de projeto, eu acho? Geralmente, o cliente pede uma coisa, a equipe de projeto já não entende 100%, mas acha que entendeu 100%. E sempre tem alguma coisa que tem que ir voltar para poder entender. E às vezes isso só vai ser visto lá na frente. Aí tem as disciplinas. Ela pegava, por exemplo, a expansão de uma planta da Vale. Tá bom, aí vem a parte estrutural, depois vem a civil, depois mecânica, depois elétrica, depois automação. Cara, quando chegou na elétrica, na automação, já é o atraso do atraso do atraso que está sendo cobrado o prazo, que você já está atrasado. E, velho, foda-se, eu quero entregar o projeto. Não importa se a manutenção depois vai sofrer. Agora, se eu não entregar agora, nós que vamos sofrer, enfim. Então, acho que tem muito isso, assim,
dessa falta de interface. Mas no projeto, até, né, porque eu vim dessa área, na verdade, né, eu vim do lado de projeto, né, de execução de projeto, e a gente pegava justamente um projeto pronto, né, já para poder ser executado, né? E se não tiver alguém da própria fábrica, da própria manutenção, que esteja ali acompanhando e já orientando, falando, isso que vocês estão fazendo aqui, entendeu? Lá na frente eu vou ter problema, eu preciso que altere isso, né? Se não tiver ninguém da manutenção que se envolva também e faça isso, né? Quem está executando o projeto já está com aquilo lá definido. Então fala, eu tenho isso aqui para fazer, vou fazer dessa forma. Se ninguém está falando nada, é porque está tudo ok. Você lembra também das discussões lá? Porque às vezes a sala estava do lado, a nossa sala era do lado da sala de projeto. Assim, bicho, vocês estão fazendo um projeto aqui, depois vocês vão entregar pra gente. Porra, nós estamos aqui do lado, velho. Vamos conversar, pô. Vai lá quantas vezes você quiser. Ué. Ah, vou instalar um compressor. Tá, qual compressor? Da marca tal. Putz, todos são da marca tal aqui e você vai instalar outro. Diferente. É sério isso? Não. Aí eu acho que... Padronizar o negócio, né? A discussão, né? Mas legal. E aí, assim, vamos interface, inspeção e planejamento. Tudo bem, eu entendi que vocês atuam como inspetores planejadores. Mas a definição, por exemplo, da programação, existe um supervisor lá, de campo? Da execução? Da manutenção. Manutenção tem um agora na execução. Tá. E aí, ele que define mais a programação da próxima semana? Não. Ele só direciona as horas do pessoal e o pessoal que vai fazer cada atividade. Não, eu digo assim, Scheduling Tools. Scheduling Tools? Quais serviços serão feitos? Você quer dizer? Exato. Quem define por prioridade quais serviços serão feitos na próxima semana é definido pela inspeção elétrica, pela inspeção mecânica. Começa desse princípio. Aí depois vem as demandas diárias de operação ou mineração. A gente avalia, senta com o pessoal, acho que quarta-feira, e avalia se vai ser feito na próxima semana. E um ponto importante também que a gente avalia como prioridade é segurança. Alguma atividade que envolve segurança, né? A gente põe como prioridade. E lá tem um lubrificador? Tem um lubrificador. E aí as preventivas, eu digo, todas as periódicas que saem automaticamente do sistema, são mais inspeção e lubrificação ou tem para execução também? Poucas. Tem poucas para execução. Então o que preenche mais são mais as horas tinha uma lista de sistemática para execução. Abrir mancal para ver como é que colamenta. Às vezes o equipamento está funcionando bom ali, legal, cortando a alta, mas quando o pessoal intervia, e aí voltar a planta a rodar, já não estava o que era antes, né? Às vezes acabava colocando uma falha no equipamento. Então a gente cortou, deixou só as que são, por exemplo, a gente... Eu lembro de você ter falado que estava com vontade e tal, eu falei assim, pô, vai sem medo, né? Não, tem que ter alguém que compra a briga e faz, porque... Aí, só de equipamentos que mais de desgaste, né? Por exemplo, moinhos. O pessoal tem a sistemática que toda semana dessa tem que abrir para avaliar o interno dele, né? Que na verdade é uma inspeção, mas não fica com o inspetor, fica mais com a execução. Com a execução. Né? E esse que eu trabalho na ferramenta lá, né? Tem que abrir o equipamento, tudo. Moinho de cal? Lá a gente tem calcário agrícola também. Tá. Moinho de calcário e moinho de cal. Isso, e de cal. Também. De martelos. Rolos? Não, martelos. Martelos? Isso. Vocês não têm de rolos? Tem não. E combustível? Também não. Queima o quê? Lá é lenha. Lenha. Biomassa. Tá. Aí tem esse plano, elevador também, que mais desce para inspeção também. Caçamba, elevador de caçamba. Isso. A inspeção desce trimestral, né? Isso, para avaliar. A gente avaliar caçamba, interno, elo. Esse programa para execução junto com o inspetor. O inspetor acompanha, né, essa inspeção. Isso é cada 3 meses. Isso. Aí mais a sistemática mesmo é a lubrificação e a inspeção. E aí vocês dividem em áreas, por exemplo, já tem mais ou menos combinado com a produção que segunda-feira para área tal, terça tal? Sim, geralmente tem as plantas já pré-definidas. Por exemplo, quinta-feira britagem, forno geralmente na quarta, moagem 1. Uma coisa aqui.
Moagem 1 e moagem 3, sexta-feira. Segunda, quarta e sexta. É a mesma coisa daqui, os mesmos dias da semana. Isso, aí hidratação e moagem 2, terça-feira. Aí. Dia de segunda, geralmente, é preparação. Aqui era segunda e sexta as moagens de combustível. Terça, hidratação, moagem de cal. Quinta, britagem. Quarta... Fornos aqui era quinzenal, né? Geralmente a gente parava. Tinha alguma atividade quarta, pra fazer. Quarta e quinta, na verdade, era britagem e aí revezava entre as peneiras lá do forno 3 com... Sim, mesmo... Engraçado, mas vocês pegaram alguma... Aqui ou foi coincidência? Não, foi coincidência. Caramba. Chegou um ponto que a gente não ia parar o equipamento. Só avaliar a condição e depois rodava. Mas até pela mão de obra, né? Que a gente tentou trabalhar cada área, ia ter uma equipe de mecânico para atuar lá. Mas às vezes parava a planta lá e tinha um serviço grande de fazer, só que as duas mãos de obra não ia dar conta. Então tinha que desfocar as outras áreas para atuar naquela área. Então a gente retornou, né, para esse sistema de cada dia vai parar uma planta e a equipe de manutenção preventiva vai lá e atua. E grande parada vocês têm também, né? Sim, os fornos. E aí, como é que é? Como é que é a dinâmica de grande parada? É anual, a gente para os fornos, né? Aí tem o forno 1 e o forno 2, geralmente o final do ano, forno 1 ou forno 2, né? Final do ano, geralmente, o que acontece? É no início do ano seguinte, outro forno. Por algum motivo? Sim, troca de refratário. Não, aí por algum motivo ser final do ano? É mesmo sazonal, pela demanda, né? Pela demanda de vendas, né? E a gente acompanha a parada da produção. Então, de acordo com a demanda de venda. É tipo aqui, então, que varia ali entre novembro e outubro do próximo ano. Isso. Tipo, fevereiro e março, o outro for. Varia entre janeiro e dezembro, tá bom. Isso. Aí, acompanha a parada da produção, né? Que é para reforma do refratário, então a manutenção intervém para fazer fazer as preventivas, né? Trocar algum equipamento que já está bem defasado. E aí vocês aproveitam também e CAPEX, coisas do tipo, executam junto com a parada. Sim, quando tem demanda, a gente tá junto. Aproveita que a parada maior que tem, né? Geralmente 15 dias a 20 dias. Já dá para fazer serviços maiores, né? Que não pode ser feito apenas ali 1, 2 dias de parada, você programa para fazer nada. Não, 2, 3 semanas de grande parada já dá para cansar bem, né? Cansa bem. Dá para fazer bastante coisa. Tem serviço que é de 24 horas, revezando aqui. Vocês têm filtros de manga? Temos mais na área da hidratação, moagem de calcário 2. Então não entra na grande de parada, processo não. Ainda não. Processo ainda não. De fornos não. Ainda não. Só tem na área de hidratação e na moagem 2, né? Isso. Que é o calcário lá. Fins animais. Fins animais. Mas o forno tem? Filtro? Não? Ainda não. Também é uma concepção diferente. Interessante. O nosso contempla mais exaustor, ventilador, o transporte de arraste de lenha, combustível, que é o combustível. E o calcário, né? Transporte calcário. Eu falo assim, vai ser correr transportadora, né? O foco mesmo. E essas paradas semanais, quando a gente tem que parar os 2 fornos, que às vezes tem serviço que a gente tem que fazer nesses equipamentos de alimentação de calcário ou combustível, que atende os 2 fornos. Por exemplo, tem uma correia lá do túnel que alimenta os 2 fornos. Então, se tiver uma atividade para fazer nela, a gente tem que parar os 2 fornos por um tempo maior. No alimentador de combustível, na arraste de lenha, né? Então, tem que fazer alguma atividade ali, tem que parar os 2 fornos. E não tem como nem ter um pulmão, assim, um projeto? Não tem. Não, eu digo depois da correia, sei lá, um silo? Não tem. Vai direto alimenta a peneira classifica ali e já alimenta os skips que alimentam o forno. Aí ele reveza para cada forno. Fazer o serviço, assim, esse serviço de menor porte e menos tempo, fazer assim, semanal mesmo. Tipo assim, na grande parada você vai deixar serviço mais desgaste, trocaria de chaparia, esse serviço que não pode ser feito
no dia a dia. Aí isso a gente consegue levar para a parada. E mão de obra, porque aqui, tipo, grande parada vinha 10 vezes mais pessoas do que o que a gente tinha. Lá é a mesma coisa? Como é que é? Também, não tanto quanto aqui, né? Contratação, mas... Não, mas proporcionalmente, são quantas pessoas lá na execução? Hoje a gente tem, para atender o administrativo, tem 4 duplas de mecânicos, 4 próprios e 4 terceiros, a gente forma as duplas. Temos 4 mecânicos também atendendo o turno, né? Revezamento 4x4. O lubrificador, né? Na PCM. Mas quem entra na execução mesmo são esses 12? São esses, sim. 12. E na elétrica... verdade, mais 4 em 1, né? Que os 4 do dia, mais 1 do turno, que roda o turno. Para atender ocorrências corretivas, né? Corretivos emergenciais. Porque a minha conta que eu ia fazer assim... aqui tinha umas 50 pessoas e na grande parada vinha umas 500. No caso nosso é diferente. A gente faz a parada com o próprio pessoal nosso. Não vem gente de fora? Não vem. Às vezes algum serviço específico. Tem que montar uma estrutura, tem que montar um CAPEX, né? E o restante da planta continua funcionando. Porque para um forno, né? E o outro continua. Continua. Na elétrica o desafio é maior, né? Que a equipe é bem mais enxuta, né? São os 4 eletricistas do turno, né? Que vira um. Que vira um, né? Nós temos um eletricista montador de melhoria que faz, né, instalações, montagem, né? Nós temos um instrumentista, né, técnico em automação e apenas um para poder fazer a preventiva. E na maioria das vezes eu preciso na maioria das vezes também fazer, né, manutenções para poder, né, atender ali a demanda que a gente tem específica, principalmente nessas paradas, nessas grandes paradas, que é a oportunidade que a gente tem de fazer alguma atividade específica, principalmente na elétrica. Né? Aí na elétrica, assim, né, a gente precisa trabalhar realmente assim, de forma bem estratégica, até mesmo por causa do quadro do efetivo que é bem menor. Eu vejo essa história se repetir em tudo quanto é empresa. Parece que... Porque assim, a elétrica tem a característica de... Nós não podemos deixar a fábrica sem um eletricista aqui, porque, sei lá, cai um disjuntor, quem vai rearmar tem que ser um eletricista. A não ser que seja, enfim, empresa de menor porte que não segue necessariamente. Mas, enfim, cumprindo as exigências legais de segurança e tal, vai ter que ter um eletricista. Aí você já pega 4 pessoas, mas que é uma só, no final das contas. Ou 3, não? Lá são os 4x4, né? Esse cara 4x4. Esse são 4. Não, aqui já era escala francesa, né? É 4 do mesmo jeito. É 4 do mesmo jeito, escala francesa? Não importa. Enfim. Porque a gente tenta fazer a parada nossa, programada com o pessoal, um dia programado para serviço executando só a parada, lembrando que ainda tem as outras áreas, se der algum problema, você tem que ter mão de obra. Exatamente, isso que eu tô pensando. Complicado pra gente. Mas assim, na parte elétrica, no geral, sem contar a grande parada, aí beleza, você já tem 4. Aí você tem um inspetor de elétrica, mais uma instrumentação, mais outro. Aí conta que é só um, cara. No final das contas, ninguém vê, todo mundo olha pro número 7. Bicho, 7 eletricistas é coisa demais. E ninguém quer colocar mais. Mas não vê que quando você vai tirando, sobrou um. Isso se repete assim, constantemente, eu vejo. E acaba que, cara, eletricista de turno, assim, putz, não dá pra puxar demais, né, a carga dele. Tem a demanda do turno, né? Dinâmico, né? O de administrativo até tá todo mundo lá, então beleza, o cara acaba seguindo alguma programação, né? Mas o do turno, putz. Igual no turno a gente programa para não ficar com hora ociosa, mas por exemplo, limpeza de motor, limpeza CCM, que é uma atividade que está executando ali, acontece um problema na área, deixa ele tudo para ali e vai. É isso aí. Agora, por exemplo, chegar a desmontar um equipamento para mexer, a gente não pode programar, que senão para outro equipamento, aquele equipamento fica mais separado até ele voltar nele e resolver. Então, mas precisa limpar o motor? Assim, lá não suja, não. Assim. Quase não suja, né? Até para mim, né? Falando em limpeza de motor, eu vim da indústria de alimentos, né? Então, eu ia falar, então... É mais limpo que alimento, né? Então, eu lembro até hoje, assim, quando eu cheguei, acho que fazia 2 semanas no máximo que eu tinha chegado na empresa, e aí o pessoal me chamou, vamos ali que queimou um motor.
Beleza, eu cheguei na planta, na hora que eu cheguei na moto, ok, mas cadê o motor? Tava debaixo do pó. Soterrado, né? Então, e aí a gente, né, acabou, né? Aí aos poucos a gente foi justamente, né, intensificando isso, né? Implementando as rotinas de limpeza, e hoje, né, a gente consegue realmente manter os equipamentos Legal. né, com uma limpeza bem... Indústria alimentícia é completa. Indústria alimentícia já sofre por água, né? Porque tem que lavar tudo o tempo inteiro e às vezes vai no motor. Bastante acúmulo de água dentro de motores, né? E assim, vamos ver se vocês três têm a mesma opinião. Qual que foi o maior desafio que vocês enfrentaram lá? Tem vários desafios, né? Mas fala um grandão assim que vocês falaram, putz, esse foi foda. Implementar o PCM lá, É? nessa empresa. Vai puxar pro lado. Quando cheguei lá, Total. quando cheguei lá, tinha um mecânico que fazia parte de inspeção, mas não tinha conhecimento nenhum. Era um mecânico mesmo, mas toda hora que a gente precisava dele, pedia informação e estava na ferramenta lá, executando a atividade. Aí não tinha mais outra pessoa lá, era só o supervisor da execução. Aí, Ou seja, não cheguei tinha lá, planejamento. Não tinha planejamento. E você Aí chegou cheguei lá. lá, e lá, na mesma época, coincidentemente, estava startando o SAP lá. Eu lembro. Começando a startar lá em Goiás, né? Em Goiás, Aí, a mais dificuldade foi essa, que às vezes a gente fazia programação, descia as OS, mas chegava lá, distribuía, acontecia uma quebra, devolve as OS aí, vão todo mundo para lá, atuar. Então foi vários tempos assim, sem ter esse planejamento efetivo, né? Sem ter o retorno das OS, sem ter informações. Hoje vocês medem o cumprimento da programação, por exemplo? Sim. E você sabe de cabeça aí, mais ou menos? Ó, mais ou menos na mecânica, colocar uns 70, 60% de cumprimento. Isso. E antes era 0. Antes não tinha nem Indicador. nem acompanhamento. E vocês percebem? Vocês percebem um antes e depois, assim, hoje a gente tem muito mais segurança, trabalha mais tranquilo? Hoje tem. Inclusive o setor do PCM lá, né? PCM é a liderança lá da manutenção. Saímos da fábrica para vir fazer um treinamento aqui em Minas, né? Participar de um workshop e a fábrica está lá rodando, né? Então a gente fica mais tranquilo. Não fala um pouco baixo, tal, que assim seja, que continue rodando lá e vai. Deixa eu ver, que nem o Gustavo falou, desafio de implantar o PCM, mas também ao mesmo tempo de manutenção, acho que levando pelo lado da manutenção mecânica, a gente tinha vários equipamentos críticos lá que quebrava dia sim, outro também. Era diminuir a quantidade de quebra e tempo de manutenção. E isso a gente conseguiu já trabalhar em cima e hoje está bem mais tranquilo. Eliminar esses equipamentos críticos. Dá um exemplo. Um exemplo? Cara, Arrastador de lente. Arrastador de lente. Deu muito dor de cabeça. E qual que era o problema e como é que foi resolvido? O arrastador de lente tem a quebra do eixo que sempre quebra. Estrutural. Essa é uma concepção de uma Lepol, mais ou menos, né? Uma concepção. É um arrastador que é uma corrente que fica indo e voltando, não é isso? Isso. Só que quebrava demais. Aí Então. isso hoje a gente conseguiu diminuir. E quebrava eixos, você fala isso, é o pino do elo. O eixo do acionamento. Ele rompe. 80 milímetros. O eixo de 80, ele, devido ao que o pessoal dá, Garrafa lenha lá e o... Que tá a coroa nele. Exato. E que ele é ligado a direto no redutor? Ele é ligado direto no redutor. Putz. Não E direto. quebrava ele? Então você tinha que... tem uma corrente que... Tem tem um corrente. Não, tem a redução. Isso. É o redutor, tem a corrente, o motor, e aí vai para a coroa de acionamento. Esse também quebrava bastante. Só que eu acho que eu vejo hoje o principal que reduziu lá foi os skip nossos. Porque o skip caía direto. E eu falar para você... É cabo de aço? 2 anos lá, Sim. Vou falar para você, já tem um bom tempo que a gente não vê nem história. E era arrebentar o cabo de aço? Arrebentar o cabo de aço e descer a caçamba de cima para baixo todinho. E falta de inspeção no cabo de aço ou excesso de carga? Acho que na época era falta de inspeção, um plano de inspeção, de manutenção. E a gente foi trabalhando em cima para resolver os problemas que tinha estrutural mesmo, né? Cabo de aço tem que tomar muito cuidado. E hoje em si roda bem. Show de bola. Mas e o eixo? Questão do eixo do arrastador?
Hoje a gente está com um trabalho para ser feito, que a gente trabalha com um eixo de 80. Ele já tem um tempo bom, que também não quebra, mas a gente está fazendo uma melhoria estrutural nele. Nós estamos subindo o eixo de 80 para 110, estamos trocando os mancais de 518 para SN 524, estamos trocando a engrenagem também, que já estava bastante desgastada. Vamos trocar corrente de carga. Vamos trocar a parte estrutural também de apoio da corrente, para ajudar a melhorar mais ainda. Isso é um trabalho que está sendo implantado. Olha eu dando pitaco sem estar lá. E com isso você não vai quebrar o redutor, não? Daqui para frente? Não. Porque o fusível está sendo o eixo. Vai passar para corrente, né? De acionamento. O fusível vai ser a corrente. Vai ser a corrente de acionamento. Mas e o eixo, quando quebrava, vocês trocavam o eixo inteiro? Troca o eixo inteiro. Quando tinha lá dentro da fábrica. Então, e quando não tinha? Ligava pro torneio de madrugada, ó, precisa usinar esse eixo. Aí usinava e voltava com o mesmo eixo? Não, fazia um eixo novo, né? Outro eixo novo. Você abria o rastro chaveta e porque... levava pra fábrica, ficava um dia parado. Garantia, né? Não, pelo proporção do equipamento, não ia rodar. Não convém soldar. Mas vocês acreditam, então, que ele é fraco mesmo pro peso que carrega? Esse é o principal ponto. A gente estamos levando em consideração que sim, né? Avaliando com o que tem lá hoje, mudando o estrutural tudinho, a gente vai ter uma concepção do equipamento mais robusto que vai aumentar. E juntamente com a produção também melhorar no carregamento de lenha, né? Que hoje vai tola de 1 metro. Uhum. Aí eles já contrataram um grua que vai cortar essa lenha no meio para em pedaço menor. O que acontecia? Às vezes a lenha ia e agarrava no descarregar, agarrava no carro de lenha. E às vezes nas laterais também? Tipo no pouco da corrente, no elo? Agarrava no retorno, na hora de descarregar mesmo. Aí agarrava lá como equipamento, acionamento, né? Bem forte, não sente a pancada e ia até arrebentar, né? Até arrebentar aquele eixo ele já fadigado, né? Então tempo de fazer força ali, então ele ia até chegar a um ponto que arrebentava. A gente passa e vê uma coisa, mas a gente só sabe o que quebrou. Aí quando você vai avaliar por que ele quebrou, já está ponto de agarramento, questão entendi. da alimentação. Aí muda, né? A manutenção é massa por isso, né? Assim, é muito estratégico. Você falou assim da implementação do PCM, mas aí depois você vai e foca em alguma coisa bem específica, técnica, aí depois volta para o estratégico de novo. Depois... Falando até de problemas, né, a gente fala também muito em problemas grandes e esquece às vezes também de algumas coisinhas pequenas que acabam se tornando gargalo, né? Você deve conhecer bem aí, eu lembro dos grandes problemas que a gente tinha lá de vigia de velocidade, de queima de vigia de velocidade, que era enorme por causa de vazamento de material, de queda de material, né, de operador que ia fazer uma limpeza ali no rolo de retorno de correia transportadora principalmente, e arrebentava o cabo do sensor, né, e aquilo ali era constante, todo dia era 3, 4, 5 sensor queimado, danificado, né, até que a gente resolveu reunir, conversar, bater um papo, né, e ali num bate-papo, desenvolvemos um sistema, um simples tubo, revestindo esse sensor, né, onde o sensor ficou dentro desse tubo, né, protegido. E aí o número o número de queima de sensor foi considerável, né? Foi uma melhoria muito grande assim, para a gente. Parada de equipamento, de custo que a gente tinha com sensores, né? Era um gargalo nosso muito grande, realmente, essa questão de vigia de velocidade, que a gente conseguiu diminuir bastante. Levantou ali em média de 6 meses, mais ou menos, 57 mil em troca de sensores. Uma coisa que era pedra caía em cima e danificava ali. Simples. Não, essa pedra deve ser de ouro, né? Esse simples suporte que a gente montou, que a gente revestiu o sensor, né? Então, hoje o material pode... Fora o equipamento parado, né? O tempo de equipamento parado, né? Eu sempre conto, não sei se vocês conhecem essa história, mas eu acho que as ideias vêm muito de chão de fábrica mesmo. Quando eu falo chão de fábrica, é quem está do lado do equipamento e tal, enfim. Tem não sei se é real ou não esse caso, mas ele é interessante para exemplificar o que a gente está conversando. Tinha uma fabricante de creme dental.
E aí tinha uma falha que sempre acontecia, que só ia ver lá no supermercado, que era a caixinha chega lá vazia. Aí, beleza, a caixinha chega vazia, o cliente não quer pagar pela caixinha vazia. E aí foi uma equipe de engenharia, tal, estudou todo o problema, não sei o que, colocaram uma balança dinâmica numa sequência ali da linha de produção, onde pesava, se não tivesse no peso, vinha um expulsador automático, expulsava da linha e pronto. Aí beleza, deu certo, testou, deu certo, tudo certo, etc. Ótimo, aí funcionou, mediram durante 3 meses, acabou os problemas de qualidade. Top, sensacional. Aí os engenheiros, a equipe de engenharia voltou lá, inclusive para mostrar para outras pessoas, fazer um benchmark e tal, nosso projeto, tudo. Quando chegou lá, tava a balança parada. Você vai, como assim? A balança está parada, aí o pessoal, não, isso daí enche o saco, parava a produção toda hora, a gente parou essa balança. Mas como assim? Os problemas de qualidade acabaram? Não, então, a gente juntou todo mundo aqui, fizemos uma vaquinha, compramos um ventilador e deixamos aqui, ou seja, precisava de toda aquela engenharia, um ventilador jogado para fora. A caixinha vazia. Então, assim, eu acho que muita coisa vem de ideias simples, que às vezes um tubo para revestir, mas que quando junta todo mundo, vem uma ideia de um, de outro, tal. E você, já, o que você acha de... Tá em uma das duas aí, o seu maior desafio lá? Não, acho que o maior desafio da elétrica era realmente estar dentro, claro, do planejamento, né? Porque, assim, precisava ter um planejamento até para a elétrica, né? Rodar melhor, né? Mas eu acredito que o nosso problema maior era realmente até a falta de equipamentos de estoque, né? Até a falta de mapeamento, de conhecimento da fábrica que a gente não tinha, né? Era um desafio grande porque queimavam, por exemplo, o motor, a gente não tinha estoque. A maioria das vezes não sabia nem qual era o motociclo que estava lá rodando, se era o original mesmo. O original, o adequado, né? Então, assim, foi um desafio muito grande fazer todo esse levantamento da fábrica, né, de equipamentos, né? É um trabalho que a gente vem fazendo ainda de forma contínua, né? Então, assim, o planejamento veio justamente poder estruturar isso, né? Mostrar essas falhas nossas, né? E aí sim a gente partir para esse levantamento de equipamentos, né? Para poder saber o que tinha realmente instalado e ter os equipamentos estratégicos de estoque, porque realmente a gente não tinha e era complicado quando tinha uma quebra que na maioria das vezes tinha que mandar para a empresa rebobinar, esperar e retornar ali. Produção parada. Então, assim, a gente passou muito tempo dessa forma e hoje, né, a gente consegue realmente, assim, o número de quebra de quebra de motores diminuiu muito, que era um motor atrás do outro. E mesmo hoje, se acontecer, né, se por algum motivo, né, a inspeção não conseguir detectar, mas a gente tem equipamento hoje já estratégico para poder fazer a substituição de forma rápida. Legal. Tem uma coisa que sempre foi complicado também nas experiências que eu tive, que é o tal do bandejamento, né? Fala assim, instala um sensor lá no britador. Putz, aí você tinha que passar o bandejamento do... Lá vocês têm um centro de controle, tipo um PLC que o pessoal controla? Como é que é? Tem um painel. Controle local? Tem um painel. Aí, por exemplo, vão instalar um sensor no britador, por exemplo. Tem que passar todo o bandejamento, todo o cabeamento até lá e voltar aqui e tal. Hoje, nós já temos muitos sensores wireless. Lá a internet pega? Wi-Fi, que via telefone. Mas pega. Wi-Fi pega. Porque, por exemplo, a gente tem parceria, inclusive, com uma outra empresa que teve até na Alemanha com a gente, que é um sensor wireless, mede vibração, temperatura, mas ele também pega de 4 a 20 mA. Então você entra com os cabos na lateral dele, imantado, uma caixa. Eu tinha ele aqui. Tá, enfim, nós estamos testando o dele também. Ele é uma caixinha mínima, que é imantado, você colocou lá, igual um sensor de vibração e temperatura, que de fato ele é. Mas além de vibração e temperatura, ele mede inclinação. Então, por exemplo, pode colocar na válvula e ele vê a inclinação, se alguma coisa alterou ali. E 4 a 20 mA ele abre uma caixinha do lado e você conecta os cabos. Ou seja, como se jogasse para a nuvem o que você precisaria jogar para o PLC. Então, por exemplo, vamos colocar um sensor no britador primário, mas ele tinha que
passar e mostrar no PLC. Cara, você pode pegar isso e mandar para a nuvem e jogar para cá. Hoje nós temos uns sensores de monitoramento online, né, em motores, né, faz justamente essa função para a gente, né, principalmente por causa desse equipamento crítico, né, Legal. E esse mais de difícil acesso, né, justamente coleta esses dados de vibração, Legal. temperatura, né, e aí joga para a nuvem e a gente consegue, né, ter acesso remoto, né, receber mensagem via celular. É o sensor triaxial mesmo, né, que o pessoal está utilizando. Questão mesmo de segurança, você vai trabalhar com ele. Legal. Mais fácil. O que vocês imaginam assim para o futuro da inspeção, da manutenção? O que vocês imaginam que está por vir ou que já, enfim, que já está e funciona? O que vocês apostam aí? Essa tecnologia que tá vindo aí, né? Então já está facilitando muito o dia a dia nosso, né? O dia a dia da manutenção em campo. Então a tendência é só melhorar mais esse processo, né? Mas igual a função, a pessoa do inspetor que está ali no campo ali, eu acho que não sei, não consegue tirar essa pessoa para estar mantendo os equipamentos, né? Igual com a indústria 4.0, né? Que a tendência é essa, operar tudo remotamente. Mas acho que tem que ter uma pessoa ali de campo para tá acompanhando. Eu acredito que o monitoramento online, né, já vem para facilitar cada vez mais, né? A própria, né, indústria 4.0 no modo geral, né, vem facilitando muito, né, vem dando né, fazendo esse complemento para a gente, vamos falar assim, né, sendo nossos olhos enquanto a gente não está lá, né? Porque enquanto a gente está na fábrica de segunda a sexta, né, à noite, final de semana, precisa ter olhos também para poder, né, estar acompanhando esses equipamentos. Então a gente, tanto que a gente vem investindo cada vez mais nessa questão de monitoramento online, justamente para poder, né, suprir essa ausência nossa, né, enquanto a gente não está na fábrica. Né? Então, aquele negócio assim, você pode ter o maior comprometimento possível, mas você não vai estar lá 24 horas por dia igual um sensor. E aí o monitoramento online vem justamente para poder nos ajudar com isso, né, a cercar melhor as falhas, né, os momentos que a gente não está lá, né, contribuiu bastante até para a gente rever nossos planos de inspeções, né, porque a gente conseguiu dar uma enxugada muito nos planos de inspeções, legal. Né, com base no monitoramento online, né, tomar decisões, né, até entender o que aconteceu com o equipamento, às vezes no momento de uma queda de madrugada que a gente não está lá, por um monitoramento online a gente consegue acessar isso depois e ver o que aconteceu ali mais ou menos durante o período, né? Então essas tecnologias eu acredito que está sendo cada vez mais válida, né, e contribuindo cada vez mais para a nossa atividade. Você já está falando, eu também vejo por esse lado aí, que um investimento forte no monitoramento online vai vir para suprir a necessidade da gente estar lá olhando 24 horas, vai ter um olhos a mais. Com isso você vai ter tempo para analisar os dados que o monitoramento vai fornecer para a gente. Você vai dedicar tempo para analisar dados e não para ficar lá coletando. E na visão de vocês, como é que vocês acham que o Brasil tá indo? A gente está engatinhando, né? Esse objetivo, a gente está começando agora. Eu penso que depende muito da área aí. Depende muito assim, né, da área, do setor em si. Né? Tem setores que, até por necessidade mesmo, acho que já estão mais avançados um pouco nessa questão da indústria 4.0. Né? E tem setores que às vezes não estão, por não ser às vezes tão necessário, ou achar que não é necessário ainda, né? Não investe tanto ainda. Mas qual área que você acha que tá? Você acha que a manutenção tá mais atrasada em relação a outra área? Tipo isso? Eu falo setores mesmo. Setores, por exemplo, né? Vamos falar assim, se você pega uma indústria farmacêutica, ok. Você entendeu? Segmento de mercado. Automobilística. Né? Total. Até por necessidade em si, né? Parece que eles acabam saindo mais na frente em relação a esse tipo de tecnologia. Não, e tem empresas que têm mais dinheiro que outras, isso, né? Tipo, você vai para petróleo, põe um mar de dinheiro lá. E aí eles testam tudo, assim, né? Vai dar necessidade, né, do investimento, né? Mas, por exemplo, vamos lá, só para pegar a visão de vocês. Comparado à Alemanha, por exemplo, vocês acham que a gente tá como em relação à indústria 4.0 em relação à Alemanha?
Tá atrasado, tá adiantado, tá muito para frente, muito para trás, tá a mesma coisa? O que vocês acham? Atrasado. Lá já tem indústria do mesmo grupo que já opera 4.0. Ao mesmo tempo também eu vejo que também tem muita coisa boa no Brasil sendo exportada para fora, né? No sistema de monitoramento aí. Então, acho que pode-se dizer, eu acho que quase que igual, né? Vou falar da minha vivência lá, eu tive agora em abril. Eu fiz a pergunta, foi à toa, né? Foi para provocar. Claro, foram 2 semanas, tudo, mas a gente teve contato com muitas empresas de altíssimo nível de automação. Nossa, você ia pirar lá. A gente foi na Phoenix Contact, sabe? Que faz placas de... Você abrir um contator ou um disjuntor, muito provavelmente vai ter os componentes da Phoenix lá. Eles fabricam desde o parafusinho que você, no borne lá, até a parte de plástico, tudo. Eles montam e fazem toda a montagem lá. Alemanha, a nossa internet é muito melhor do que a da Alemanha. Nós estamos muito na frente em conectividade, muito na frente, anos-luz na frente em conectividade do que a Alemanha, enfim, uma visão rasa, tá? O que acontece na Alemanha? Eles não têm muita mão de obra. Então eles pagam e pagam caro por algum equipamento, alguma automação que vai fazer o papel do ser humano. Mas, por exemplo, lá os médicos usam ainda fax para passar uma receita para... Fax, é sério. Quando a gente falou em Pix lá, eles falaram assim, como assim? O que é isso? O meu cartão não chegou, cartão de débito, tudo, então pagava pelo celular. Em vários lugares eu tive que pagar com cédula, porque não tinha... E um mundo de moedas, né? Moeda forte lá e tinha moedinha que não acabava mais. Então, assim, por exemplo, na Phoenix, cara, grau de automação, eu saí de lá, assim, em êxtase, falando assim, cara, ainda bem que eu não morri sem ter conhecido isso, porque grau, assim, animal, você não vê nenhum operador, você vê a fábrica inteira funcionando sem ninguém. Mas o cara da manutenção estava lá, com a ordem de serviço em papel, e os dados de produção, manutenção, no máximo no dia seguinte, vai ter sempre um dia de atraso ali. E o alemão, ele tem muito a questão de planejamento. O PDCA do alemão, ele passa muito tempo no PI. A gente foi, por exemplo, no Museu do Automóvel, que o primeiro automóvel é uma carroça sem o cavalo. É bem uma carroça mesmo. E os caras, na época, eles não estavam seguros. Falaram assim, não, a gente ainda precisa trabalhar mais, tal, nesse projeto para depois lançar. E nós, brasileiros, latinos, no geral, a gente é muito de execução. Então, planejou um pouquinho ali e já vamos. Ou então nem planeja e já vai. Então, são culturas que podem se complementar bem. A gente dá essa velocidade de execução para eles e eles darem uma aula de planejamento para a gente. Mas eles pensam a longo prazo. Então, assim, as coisas vão um pouco mais devagar lá mesmo. São muito mais robustas. Não tem que falar da Alemanha. Quando a gente pensa em componente, em ferramenta, em equipamento, a gente pensa na Alemanha. Então, os caras são os caras mesmo da engenharia mecânica. Mas em conectividade... Então, assim, você falou da planta. Pô, eu queria ter ido lá, sabe? Assim, a agenda tava... Eu fiz até contato lá, conversei com o pessoal de lá. Eu já fui lá na época. E assim, pô, sensacional. E lá eles devem ser pioneiros mesmo, porque, pô, a planta lá é invejável. Apesar de que, assim, quando eu olhava para manutenção, principalmente mecânica, porque lá é tudo enclausurado. É igual aqui em São José da Lapa. A planta é do lado, você vê a comunidade ali do lado. Literalmente, você vê a casa do outro lado do muro. Então, assim, sai um mínimo de particulado, fica uma câmera o tempo inteiro filmando a chaminé, sai um mínimo de particulado entre meia-noite e meia-noite e 20. Eles soltam um comunicado para a comunidade. De meia-noite e 20, sai particulado, tal, não sei o quê, já foi tomada as providências, etc. Então lá é tudo enclausurado. Assim, bicho, para trocar um rolamento aqui é quase impossível. Assim, é muito apertado em muitos lugares. Tá dentro de um prédio que está enclausurado. E os equipamentos todos são muito enclausurados, sabe? Assim, muito você não vê nada assim do equipamento para você fazer uma inspeção. Você, putz, como é que vocês trabalham aqui?
E a manutenção também é um turno meio trocado lá, que eles começam muito de madrugada. Oi? Estão pensando mais na segurança. Em tudo, segurança e meio ambiente, porque assim, não pode vazar pó de forma alguma lá. Não pode ter emissão, nada. Mas volta a falar, assim, às vezes a gente tem uma síndrome do vira-lata de achar que a gente é menos. Mas quando a gente vai para fora, putz, algumas pessoas, que a gente estava em 10 empresas lá de tecnologia, algumas pessoas falaram assim, eu não sabia que o Brasil estava assim, e outras falaram, alemães, tá? Falaram assim, eu já esperava por isso, porque o Brasil tá muito na frente, assim. E, cara, e olha, a gente não é nenhum modelo de governo, tem, enfim, tudo que a gente vive por anos, e o governo brasileiro, ele tá entre os 5 mais digitalizados do mundo. Então, assim, pô, o que a gente tem aqui, a própria questão do Pix, etc., cara, é assim, inimaginável para uma cambada de países, e países de ponta. Assim, a gente acha que não, mas eu também, agora eu vou dar minha opinião, assim, né? Eu acho que a inteligência artificial vai mudar tudo. Tudo. A gente está com um projeto de inteligência artificial que, quando acabar o podcast, eu falo com vocês, que eu ainda não vou falar de verdade. Quem assiste, quem nos acompanha aqui vai falar assim, putz, que projeto da NASA esse do Igor, que ele nunca fala, né? Mas não vou falar mesmo não, porque... Mas o meu questionamento é a correia transportadora. Você vai lá, tá medindo um motor, tá medindo um redutor e o resto da correia. O nosso ponto central do que a gente está desenvolvendo junto é um projeto, inclusive, junto com a Universidade Federal de Goiás, que é um dos maiores centros de inteligência artificial do Brasil, junto com a Embrapi e Sebrae. Cara, é um meu questionamento central. O projeto se baseia nesse questionamento. Tá bom, e o resto da correia? Como é que nós vamos monitorar? Como é que nós vamos prever a falha? E a inteligência artificial, saiu agora que os Beatles vai gravar música nova e colocando a voz do John Lennon. Que ótimo, que é minha banda favorita, então vou escutar mais músicas inéditas dos Beatles aí. Mas assim, para mim a inteligência artificial vai mudar tudo. E vai mudar como? Tirando a informação da cabeça, principalmente dos caras aqui. Vocês têm muita coisa na cabeça, vocês não imaginam o que vocês têm na cabeça. Inspetor, fala inspetor. O planejamento, por mais que tenha, e a gente tem muita coisa na cabeça, a gente tem um auxílio o tempo inteiro de dados ali, porque você está na frente do computador. Diferente de vocês. Quando vocês estão na área e escutam um barulho normal, por exemplo, cara, você não sabe explicar, simplesmente o sentimento fala, tem alguma coisa normal. Aí depois que você vai buscar explicação, buscar causa, não é isso? Desse tipo. Esse equipamento em dó maior, ele tá em ré menor, né? Tipo... Não nisso, mas... Então eu acho que a inteligência artificial vai mudar tudo. Outra coisa que vai mudar, que eu vi muito na feira da Alemanha, a Hannover Messe, que é a maior feira de inovação industrial do mundo, que não é muito diferente das nossas feiras aqui não, tá? É gigantesco. Lá eram 14, se eu não me engano, 14 galpões. Então era como se fosse 14 feiras daqui. Então é gigante. Mas é um metaverso industrial. É colocar... Imagina que vocês tenham a planta de vocês no meio digital. Então fala assim, vamos mudar, por exemplo, a questão de o que a gente pode fazer para que a gente tire essa correia transportadora como gargalo e não vou mais parar ela e parar os dois fornos. Eu vou ter um stand-by, eu vou ter, sei lá, e começa a brincar com layouts diferentes ou com equipamentos diferentes, etc., no meio digital. E o que der melhor e ser mais rentável tudo, você pede um CAPEX no ano seguinte. Seria uma maquete digital. Seria uma maquete digital, que é o Digital Twin também, né? Twin é gêmeos digitais, tudo, que é colocar para o meio digital que existe no meio físico. Para mim, também, vida inteira, às vezes a gente se desvia da manutenção, da preventiva, da própria corretiva, para ajudar o processo, a produção em alguma coisa, testar alguma coisa em campo e muitas vezes aquele teste não volta, você tem que refazer tudo de novo, voltar, aquela coisa. Você sai do foco. Sai do foco, etc. Então isso para mim é um outro ponto que vai. E cara, monitoramento assim, com certeza, mas para mim vibração e temperatura é a ponta do iceberg.
Para mim vai ter muito o olho mesmo. Como é que nós vamos substituir o olho humano? Na feira tinha um monte de cachorrinho, aquele... Não sei se vocês já viram um cachorro, um robô. A Vale já está testando para inspeção visual mesmo, com os cachorros para não acessar locais de difícil acesso, de segurança, etc. E por aí vai. Mas eu acho que, assim, se um equipamento roda em Dó maior e ele está em Ré menor, cara, a inteligência artificial vai pegar isso. Vai escutar. Agora, opa, tem alguma coisa errada. E aí não olha não olha algo... Às vezes a gente não precisa de uma precisão tão grande de ser uma vibração num determinado rolamento, etc. Mas para saber que algo está errado num determinado equipamento. Aí beleza, é fácil depois do inspetor chegar lá e identificar. Pô, de fato tem alguma coisa errada. Então. Mas é um mundo de coisas para a gente ver. Falei, quantos equipamentos que vocês monitoram, vocês com o sentimento de vocês? Equipamento pra caralho, né? Então não vai passar é o que você falou. Não vou estar 24 horas ali. Vou colocar um sensor que ele vai estar. Então, beleza. Mas não dá para colocar esse sensor em tudo, né? Pelo menos não ainda. Mas eu acho que vai caminhar bastante para isso, assim. Sensor em tudo quanto é lugar que você imaginar. Inteligência artificial em tudo quanto é lugar quando você imaginar. E o ser humano na experiência, na tomada de decisão e fazer isso acontecer. A inteligência artificial só vai ficar inteligente se a gente der os dados corretos para ele. Então, vai ter sempre com um ser humano ali. Por trás de tudo, sempre um ser humano por trás para alimentando essa plataforma. E é só pensar assim, não sei quanto tempo vocês têm de área, assim, mas, sei lá, pensa 10, 20 anos atrás. O trabalho braçal era muito maior do que hoje, se a gente for ver. Uhum. Já teve uma evolução. Claro que para trocar o eixo lá vai ter trabalho braçal pra cacete. Não tem muito como. Não tem outro jeito. Mas se você for ver até isso, né? Tem aquele exoesqueleto, né? Que encaixa e ergonomicamente fica muito... O cara não pega tanto peso. E tem uma cambada de outras coisas, assim, que eu acho que vem também nesse sentido de diminuir a força humana, que vai, de qualquer forma... Sei lá, eu não imagino muito um robô que troque qualquer tipo de rolamento. Tudo bem, um padrão ali e tal, a gente ainda pode desenvolver tudo. Mas eu ainda vejo muito ser humano ali. Na frente de muita coisa. O que vai mudar, acho que tá nesse ponto aí, que é com a própria inteligência artificial, é as tomadas de decisões de forma mais estratégica, né? E aí podendo realmente se planejar para poder, né, ter um menor esforço, né? Então, né, mas o próprio eixo lá do Genivaldo conseguindo prever, né, às vezes aí um dano, alguma coisa, né, já montar todo um planejamento para poder fazer uma intervenção com mais segurança, mais organizada, menos tempo, tudo. Vocês conhecem o ChatGPT? Que é o de inteligência artificial? Já ouviu falar? Já ouviu? ChatGPT é basicamente o Elon Musk lá, que também é uma das empresas dele que criou. Você digita uma pergunta ou algo do tipo e ele te dá uma resposta. Ou você pede alguma coisa assim. Você poderia fazer um texto para mim, para eu mandar para minha namorada por e-mail e tal? O que você quiser. E ele vai lá e te ajuda. A gente fez um podcast aqui com o ChatGPT. E eu fui perguntando, cara, o que você entende por gestão de manutenção? Pô, vinha com respostas melhores do que a que a gente fosse elaborar. E ele é uma inteligência que ele entende que a conversa continua. Não é uma pergunta isolada. A conversa foi continuando e baseado no que... Por exemplo, ele fala assim, a gente pergunta com educação. E você poderia tal... Claro. Ele ainda fala assim, claro. Então, como eu tinha te falado anteriormente, isso e tal, que conecta com aquilo. Cara, é muito animal. Tipo, de onde nasceu o RCM? Manutenção centrada em confiabilidade. De acordo com o que a gente tem de literatura, nasceu nos Estados Unidos na década de 60, de 50, e eu falava assim, eu vou perguntar isso, para não falar que tá certo ou tá errado, a resposta vai ser mais ou menos essa. Vamos ver o que ele responde. Na década de 50, na indústria aeronáutica americana, e não sei o quê. E a NASA usou isso? A NASA usou isso para levar um homem à Lua, inclusive usou essa outra ferramenta, outra. E quantas pessoas tinha? Aí a gente só ia dificultando. Quantas pessoas tinha na equipe
de manutenção naquela época. Então, isso é difícil dizer, porque muita gente entrou, muita gente saiu, não sei o quê, mas ainda dava uma resposta plausível, assim. Cara, muito animal, muito animal. Depois vocês, só digitar ChatGPT, né, precisa de um cadastro lá, né? Não precisa, mas dá pra entrar com o Google tranquilo. Um cadastro simples. Tá, com a própria... Se você tiver logado no Google. Tiver logado no Google, já loga direto. E assim, dá pra brincar à vontade, à vontade. É claro que tem toda uma parte discutível de inteligência artificial. Se falar assim, se perguntar para o ChatGPT assim, como que eu faço para explodir um quarteirão? Ele vai te ensinar. Então é complicado. Tem os dois lados da moeda. Na verdade, assim, até agora eles estão colocando esses limites de ética dentro do ChatGPT. Exatamente. A Europa começou a regulamentar tudo, ela que está puxando. Regulamentar tudo que é inteligência artificial. Você consegue falar assim, como hackear a rede do Wi-Fi do meu vizinho? Ele não vai te dar resposta. Mas se você falar de uma forma, cria uma história, não sei o que lá, que acontece isso, aí ele te dá a resposta dentro da história. Então, assim, o pessoal ainda acha uma brecha ou outra. Não, e brasileiro é foda, né? É assim, objetivo, né? É assim, ó. Eu vi outro dia um post assim do cara digitando no ChatGPT. Você conhece o Mário? Aí ele, que Mário? Aí 1-0 pra nós em relação ao ChatGPT. Ai, é foda. Mas é isso mesmo que o Eric falou. Se não explicar diretamente, você cria uma outra forma dele te responder. Você burlou o sistema ali, cria outra forma, ele vai te responder do mesmo jeito. O uso dele vai ser usado indevido, né? Os fins não vai ser para fazendo um serviço correto. Mas assim, nós que não temos nada a ver com isso, assim, no sentido de trabalhar de forma correta, ética e tal, vamos dar, muita coisa que já dá para ir fazendo. E o ChatGPT, inclusive, tem muita empresa já conseguindo puxar plugin dali e usar para outra ferramenta diferente, ou seja, a própria AWS, a gente usa na nuvem, a nossa nuvem hoje é a AWS, que é a Amazon Web Service da Amazon. A própria Amazon tem muito machine learning lá, por exemplo. A gente pode conectar. A Amazon tem sensor de vibração de temperatura, só que ainda não está no Brasil. Mas eu vi lá na Alemanha, inclusive assim, cara, num preço que eu falei assim, putz, se for para o Brasil, a gente, vamos conversar. Eles mandam essa informação para a nuvem, lá tem machine learning, tem uma série de inteligências artificiais que você pode colocar rodando lá e já começar a, não sei, enfim, os sensores que vocês têm, mas dá de repente para conectar alguma coisa e ir aprendendo e tudo. Show de bola. Pessoal, olha só, já tem 1h30. Não parece, mas é quase 2 horas aqui conversando. Queria agradecer demais vocês, parabenizar pelo trabalho aí. Eu sei que não é fácil, os desafios da manutenção são sempre, né, puxados. Brinco aqui, mas só quem tá aqui, quem tá e permanece, que gosta de fato, senão não permaneceria. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Você sempre conta a história dos trotes de estagiário. E o Gu é sempre falado, né? Boa. A voz que veio da lenha é o Eric novamente. Mas a gente sempre tinha uma... É pra eu contar a história? E talvez ele não, porque a história é É que sempre todo estagiário, cara, assim, o Gu era o RH do planejamento. Tipo, vocês continuam lá, mas ele era o equilíbrio da galera lá. E todo estagiário, o Gu fazia questão de, não, pode deixar que a gente vai fazer a integração dele. E era uma integração, assim, muito... Né? O que acontecia? Nossa, não esqueci. Começou a ficar profissional. A cada estagiário que ia, começou a ficar cada vez mais profissional estados, né? Então ele já comunicava com o almoxarifado, com suprimentos, tal. E aí vinha o estagiário na minha mesa. Oi, Gão, beleza? O Gustavo pediu para pegar lá 300 metros de corrente contínua. Você vai querer mais alguma coisa do almoxarifado? E aí você olhava com aquela cara que você não podia rir. Não, pode ir lá. Aí o menino saiu, olhava a galera. Aí já tinha combinado. O menino ia lá no almoxarifado e falava assim, não é com a gente no almoxarifados não, é lá no suprimentos.
Aí lá no suprimento. Em um dia o cara conhecia a fábrica inteira, conhecia todo mundo. Rodava tudo e tal. E voltava lá. Aí no outro dia era pegar uma ponte rolante, né? Ponte de fábrica. Energia em pó. Eu lembro que ele chegou com uma lata de tinta. Energia em pó? Essa não tinha. Tinha graxa em pó, mas energia em pó não tinha. E o foda que o almoxarino falou com ele, deixa cair não, se cair explode. Naquele tempo ele subiu a escada carregando, falei, não é essa lada não, você é a menorzinha, pode voltar lá. Não é menorzinha. Desse tipo. Ai, meu Deus do céu. A gente ganhava um pouco mais divertida. Bom. Pessoal, obrigado demais pela presença de vocês. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Sei que Sudeste é muito mais fácil algumas coisas, né? Principalmente de recurso. E somos heróis aí, né? Trabalhando na manutenção, só de trabalhar na manutenção já é um herói, mas trabalhar onde recurso é mais difícil ainda, fica mais difícil, né? Tem que usar a capa, né? Tem que usar a capa. Não, capa vermelha, sai voando. A gente que agradece aí novamente pelo convite e estamos de portas abertas lá, né? O dia que você estiver na região por lá, vamos. Pode contactar aqui, Vamos. conhecer a gente lá. Não, vamos sim. Se eu estiver passando por lá, com certeza. Eu já fui lá perto, mas a agenda não... Eu falei, nossa, eu não posso nem falar com o Gustavo, que eu tô aqui perto, que ele vai falar assim, pô, não veio. Não, mas teve um dia que você tava na região lá e o Gustavo falou que você tava próximo. Em Brasília. Aí, não, em Brasília não. Fui em Itumbiara, tudo lá. Então, Dá ruim, a gente acabava de chegar, né? Gustavo, a gente agradece aí o convite aí, ter participado aí. Show de bola. Valeu, obrigado, Igor. Valeu, pessoal. Até terça que vem com mais uma live, que eu não sei qual que é, mas alguém da equipe aí vai estar falando sobre gestão de manutenção. Valeu.